Hoje, o Tricotando por Aqui, no nosso podcast de Mulheres Policiais, trouxemos a doutora Diana, que ela é procuradora federal da Advocacia Geral da União, para conversarmos sobre um tema importantíssimo para nós mulheres, que é assédio moral e sexual. Então, aqui são mulheres tratando desse tema para auxiliar as outras que estão nos assistindo, para que possamos promover mudança na administração pública em geral, mas não só na administração como nas empresas, né? Eu acho que todos os espaços são espaços de mulheres e que precisamos reforçar esse tema para avançarmos enquanto sociedade. Então, seja bem-vinda, doutora Diana. Estou aqui com a minha parceira, a delegada, doutora Larissa. Seja bem-vinda a esse espaço que é de nós mulheres para outras mulheres e que possamos disseminar aí muito conteúdo, né? E eu queria deixar esse espaço para você se apresentar, porque o currículo dela é tão extenso, né? Isso! Que deixa ela se apresentar. Anne, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com todos, conversando sobre uma temática tão sensível e tão urgente, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, como é que nessa altura do campeonato, ainda nesse momento, a gente ainda está tendo que enfrentar essa situação tão arduamente porque a gente não consegue ver avanços. A gente consegue identificar essas situações porque estão muito disseminadas na mídia e aparenta que são situações que estão acontecendo agora, que são práticas recentes, quando são práticas muito antigas, né, diante da cultura que a gente está, da sociedade bem machista, né? Mas assim, é sempre momento e tempo para enfrentar essa situação. E que bom que tem mulheres, né? E é por meio das mulheres mesmo, junto com homens também que acreditam e entendem a necessidade e urgência de mudar esse cenário, que a gente vai tentar desenvolver uma cultura de não violência contra a mulher. Meu nome é Diana Azim, você colocou, sou procuradora federal. Estive como secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Ministério da Educação até 2023, o início de 2023. Coordenei um grupo de trabalho de prevenção e combate ao assédio sexual nas instituições federais de ensino superior. Enquanto estive como procuradora-chefe da Procuradoria Federal junto ao IFCE, foi que eu realmente tive a oportunidade de conhecer melhor, né, essa questão da violência e me reunir com outras pessoas para fazer esse enfrentamento. E aí eu já aproveito para compartilhar um pouquinho dessa experiência. Enquanto procuradora-chefe do Instituto Federal do Ceará, a gente identificou, junto com a autoridade máxima, com o reitor da instituição, um número crescente de denúncias envolvendo assédio sexual, na sua maior parte, entre servidores e alunos, principalmente entre docentes e alunos, né? E aí, quando eu trago o nome do IFCE, eu trago, na realidade, com muito orgulho, porque essa situação, ela acontece em qualquer ambiente, né? Seja familiar, social, ou até mesmo de trabalho. Dentro das escolas acontecem, não é no IFCE, acontece em todas as instituições. Para que a gente tenha uma ideia, todos os dias, segundo informações da UOL, numa pesquisa de 2020, todos os dias uma criança ou um adolescente é estuprado ou tem tentativa de estupro dentro de uma escola pública ou privada. Né? E aí a faixa etária de risco, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa que é o adolescente ou a mulher jovem, né? Na realidade são crianças de 0 a 11 anos de idade, né? Estão numa situação de maior vulnerabilidade. E aí, diante desse cenário, essa situação também estava sendo evidenciada dentro do Instituto. E aí nós conversamos, houve uma decisão do reitor da instituição de adoção de uma política de tolerância zero a esse tipo de prática, né? Isso lá em 2016. E aí a gente montou um programa junto com os órgãos da instituição, corregedoria e ouvidoria, um programa de prevenção, onde nós falaríamos, porque é muito importante falar sobre o fenômeno do assédio moral ou sexual, porque a gente tem que entender para combater, a gente não consegue combater sem antes entender. E há inclusive um equívoco por parte das mulheres, que a gente acha que porque sofre o assédio a gente entende, a gente não entende, né? E a gente fica processando, eu estou numa situação de assédio, eu não estou, e enquanto a gente está pensando, a situação vai se agravando, as investidas, né, vão se agravando, e era necessário conversar sobre isso. E a gente montou um projeto,
eu visitei, enquanto procuradora, os 35 campi do IFCE. Quando chegou no quinto, eu queria desistir. Mas foi uma busca ativa, assim, né? Foi. Tem campus que fica a 500 e poucos quilômetros da capital. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos capacitando servidores para tratar o processo disciplinar. E, enquanto procuradora, porque o processo passava, por fim, pela procuradoria, né, eu tinha o dever funcional, na realidade, de revisar aquela situação, né, aquele relatório, identificar as provas e concluir se aquela decisão da comissão processante, né, no relatório final, estava de acordo com as provas trazidas aos autos. E nessa caminhada que começou em 2016 e durou para a gente identificar uma transformação de realidade dentro da instituição, durou para aproximadamente 3 anos. Né? Esse foi o primeiro momento que você iniciou essa temática? Foi o primeiro contato. O primeiro contato, Foi o primeiro né? contato. E aí a gente, nessa caminhada, foram vários relatos, situações muito tristes, né? E a gente percebe, foi um momento que eu percebi realmente a dificuldade que a mulher tem de romper o silêncio. Como é difícil romper o silêncio. Eu já puxando esse gancho, o que você sentiu quando você começou, né, a ir em loco, investigar, perceber, você como mulher, qual que é, porque na delegacia eu falo que nós somos uma esponjinha, que a gente acaba absorvendo tudo aquilo ali. E como que você se sentiu observando tudo aquilo, aquele tabu de quebrar o silêncio, às vezes escutar a mulher por uma outra perspectiva, as vítimas que estão ali, como que você se sentia? É uma experiência bem difícil, porque você escuta relatos, principalmente porque envolve adolescentes, né? Porque os institutos, diferentes das universidades, eles ofertam a educação básica. Então, tem adolescentes de 15, 14 até 16 anos, mais ou menos, na educação básica. Então, era muito difícil ver relatos, por exemplo, de um professor que tocou no seio, apalpou as nádegas da aluna, né? Então, assim, não só a atuação do agressor, mas o sentimento da vítima, né? Sim. Como é doloroso, né? Sim. Agora, eu queria realmente começar da base, porque como eu atuo na Delegacia da Mulher, eu percebo que falta informação. Às vezes, nós mulheres não sabemos discernir o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual. E quando acontece, o questionamento é, será que é mesmo? Ou quem vai acreditar em mim? Né? Então, doutora, eu queria pedir para você esclarecer primeiro o que é o assédio, quais as formas de assédio, né? É bem interessante isso, porque nessa perspectiva de que a mulher acha que, porque vivencia esse tipo de situação, consegue identificar, e também o homem não consegue identificar que ele também é agressor, né? Quando eu estou falando sobre isso, tem um auditório com homens e mulheres, eu pergunto, quem foi vítima, mulheres, né, de assédio sexual? Né? Quase 100% levanta a mão. Eu disse, quem é agressor aqui dentro? Ninguém levanta a mão. Então, o cálculo não bate, né? Então, os homens também não conhecem, né? Então, o que seria o assédio sexual? Seria qualquer conduta inadequada que tenha um viés sexual, uma conotação sexual, e que é investida sobre a vítima, e que ao mesmo tempo há uma recusa dela, há uma resistência da vítima em relação àquela conduta, e há um constrangimento, gera um constrangimento na vítima, que é o sofrimento e a dor. E aí alguns doutrinadores incluem a reiteração. A reiteração não é elemento constitutivo da conduta. Então, se eu identifico, tem os sujeitos da conduta, que é o agressor e a vítima. Eu identifico se há um comportamento doloso, né? O agressor tinha o objetivo de alcançar alguma satisfação sexual com aquela abordagem, né? Se tinha, eu vou para a resistência da vítima. Ela resistiu? Ela resistiu. Mas de repente, ela ficou calada. Ela aceitou. Ela resistiu? Resistiu. Porque o silêncio também é resistência. É importante falar que a resistência não é que ela não sai daqui, não. A resistência, o silêncio pode ser uma maneira de resistência, né? Uma não atitude também é uma maneira de resistência. E é bem interessante como você pontuou, a legislação que foi construída na Espanha. Não é mais um não é não. O sim é sim. Você precisa de um consentimento ali assertivo de que
né, concorda com aquela conduta, com aquela prática, né? E aí se traz a resistência de forma equivocada, a jurisprudência já afastou. Por quê? Porque ao contrário do assédio moral, por exemplo, que exige a resistência, né, aquela prática reiterada, é através da reiteração que há o adoecimento, que no assédio sexual você não pode exigir a reiteração, né? Imagina uma importunação sexual, um estupro. Tem que dizer. Aí você vai dizer assim, olha, volta lá, né? E aí sofre a violência novamente, aí você volta e a gente investiga, né? Então, assim, a gente tem que trazer esses elementos, afastando a reiteração como elemento constitutivo da conduta. E outro tabu que existe é a questão das provas, né? Sim. Como é que eu vou provar? Sim, e a mulher, eu percebo na prática que ela já fica assim, mas ninguém vai acreditar em mim. E aqui eu quero dizer para vocês aí, as instituições, o Estado tá aqui para provar, né, para construir elementos. Inclusive a gente teve um podcast com a perita e ela explicando, olha, você mulher que acha que ninguém vai acreditar em você, nós da perícia fazemos esse papel, né, de laudar, de colocar ali no papel o que de fato aconteceu. Daí a importância de acreditar nas instituições também, É né? verdade. E entender que não é a mulher que vai formar provas, Isso. né? A partir do momento que há uma situação, uma conduta ilícita de violência, inclusive, que não necessariamente é criminal, quando a gente olha para o assédio sexual, a gente sabe que existe a modalidade por chantagem, né? Onde que há a presença de um superior hierárquico, há uma relação de hierarquia, mas temos também o assédio sexual ambiental, que não tem esse elemento hierárquico e que pode acontecer entre pares, entre colegas, né? Entre um servidor, um empregado e um fornecedor, por exemplo, um terceirizado, um servidor. Não tem, acontece o assédio, a gente identifica esses elementos, né, constitutivos, caracterizadores do assédio, mas não tem uma relação de hierarquia. E porque não tem a relação de hierarquia, não se enquadra no 216A. Então, não é um assédio sexual tipificado penalmente, né? E aí, quando a gente traz essa questão à tona, quando se rompe o silêncio, é preciso romper o silêncio, é preciso que as instituições se cerquem, né, formem uma rede de acolhimento mesmo, de proteção, estabeleçam políticas institucionais de combate, de enfrentamento, né? E que tenha resultado esses programas. É dever das instituições buscar essas provas. Porque o assédio sexual é uma violência e uma moral também que é velada. Ela não vai acontecer na frente de todo mundo e aí se exigir prova cabal dessa situação é tornar impune a conduta do agressor, né? Então, a fala da mulher, a fala da vítima, o sentimento da vítima trazido à tona, noticiado, ele tem um peso muito grande, né? É levado muito em consideração essa fala. Até por conta do tipo, né? Porque esses tipos de conduta acontece, não é na frente de todo mundo, não é no público. Muitas vezes é só entre o autor e a vítima. Então, assim, a palavra dela ali naquele momento é muito importante, né? Aquela conduta de falar ali já deve ser levada em consideração em um peso muito maior, né? Claro. Com uma relevância, a fala da mulher, né? A fala da vítima, ela tem uma relevância. A partir daquela fala, a gente já identifica a materialidade. Sim. Né? Pelos indícios da materialidade, né? E aí inverte a situação. Agora, o Estado ou a instituição, ela precisa trabalhar ou por meio de um protocolo, a política interna, para averiguar aquela situação, né? E chegar numa determinada sanção. E aqui eu queria até que você falasse, porque nem tudo é penal, a gente também tem que atuar administrativamente, né? E eu queria que você abordasse essas formas de punição que nós temos. Claro, e assim, só para finalizar a questão das provas, né? Para ficar bem claro essa situação, a vítima deve, né, informar, deve levar ao conhecimento da autoridade ou de qualquer colega, porque é interessante que a lei 14.540, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui, ela traz essa obrigação de que todos são responsáveis pela denúncia e para prestar informações também sobre aquele acontecimento, né? Então, o que se utiliza na verificação se houve ou não aquela conduta? Provas circunstanciais,
provas indiretas, né? Então, trazendo o caso, por exemplo, de um aluno que ficou muito forte para mim, um aluno que foi à biblioteca, foi pegar um livro na biblioteca, dentro da biblioteca não tinha câmeras, só tinha fora, né? E aí na filmagem você conseguia ver o aluno entrando na biblioteca normalmente e pouco tempo depois ele saindo, meio que correndo, aflito, né? E aí depois ele relata que houve uma situação de exibicionismo, o servidor ficou nu na frente dele e era a fala dele contra a fala do servidor, né? E aí o que se leva em consideração? Essas circunstâncias. Quer dizer, é natural se entrar numa biblioteca para pegar um livro, sair sem um livro, sair aflito. Então, a partir dessas provas, que a gente chama provas indiretas, é que se faz o arcabouço probatório e aí se julga, levando em consideração a fala da vítima. Teve um processo que foi muito interessante, que passou pela Procuradoria. Esse foi o único caso que foi realmente a palavra dele contra a palavra dela. Não tinha mais nada. Não tinha depoimento de colegas, ele tinha uma conduta meio que ilibada dentro da instituição. E aí a corregedora veio conversar comigo e a gente trocando ideias, surgiu a ideia de buscar nas fichas funcionais, né, do servidor, qual é o histórico, né, do comportamento dele dentro da instituição. E aí identificamos 3 pensões alimentícias, né, que deveriam ser pagas pelo servidor para 3 ex-alunas. Né? Então, assim, já mostrava uma coisa assim, né? Então, assim, essa iniciativa é um trabalho de investigativo mesmo, no processo administrativo, né? Então, assim, é o Estado que tem que buscar. E aí psicólogos e assistentes sociais falam, olha, mas ela não quer que fale. Disse assim, mas surge interesse do Estado de buscar essa informação, porque tem que afastar essa irregularidade, né? Tem que punir essas condutas para que elas não se repitam, né? E aí, dentro dessa perspectiva já da punição, né? Que você acabou de falar. A gente vai de entender que aquela conduta, ela repercute em várias esferas do direito. Então, eu tenho uma conduta que vai repercutir na esfera administrativa, se for servidor público, ou ainda se for empregado na esfera trabalhista, na esfera penal, se for realmente a prática do assédio sexual por chantagem, e na esfera civil. Então, numa situação, imagine um servidor público que praticou essa conduta e uma conduta por chantagem, um assédio sexual por chantagem. Então, ele vai responder administrativamente, perdendo o cargo, porque aí a gente já traz a questão da punição, já há um entendimento consolidado pelo Poder Judiciário que a pena a ser aplicada para o servidor público é a pena de demissão. Quando a gente fala da esfera federal, por exemplo, aí se reporta a Lei 8.112 e que, dentre os incisos do artigo 132, que diz que é caso de demissão, está a incontinência pública e a conduta escandalosa, que é quando a gente é o inciso que a gente enquadra essa conduta. E aí já há um entendimento que não cabe dosimetria da pena. Então eu digo, não há assédiozinho ou assédiozão. Existe assédio. Né? O que a gente vai trabalhar são as provas, né? Trazendo o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, mas uma vez que identifique que houve assédio, realmente é um caso de violência e por ser violência se enquadra nesse dispositivo. O que cabe ao gestor, à autoridade julgadora aplicar a pena de demissão. Né? Doutora Diana, eu queria já trazer um pouco para a prática, porque eu acredito que a grande maioria das mulheres já passaram por algum tipo de situação. É incomum a gente ver, não, nunca passei por isso, né? Principalmente seja um assédio moral, seja um assédio sexual. Inclusive, eu já passei, quando eu era estagiária, eu já passei por um assédio que hoje eu fui entender que era um assédio sexual. Então, muitas vezes a gente não consegue ali no calor da emoção entender o que está acontecendo. Então eu nunca abordei isso, mas eu lembro que quando eu era estagiária, o meu chefe, no caso, ele puxou a cadeira, ele queria contar alguma situação, me passar alguma tarefa. Ele puxou a cadeira e começou a passar a mão na minha coxa. E eu muito nova, eu tinha ali 18 anos e eu não entendia aquela situação.
E aquele momento ali foi eu afastar um pouco a cadeira, tirar a mão dele e aquilo ali ficou me remoendo. Depois de muito tempo, eu entendi o que estava acontecendo comigo. E aí eu queria que você abordasse exatamente isso. Como que a gente consegue identificar? E depois que eu identifico, o que eu posso fazer? Eu ali na minha instituição, eu vou na corregedoria, eu vou na ouvidoria, eu falo com alguém. Então, assim, a questão prática mesmo, né? O que eu faço? É bem interessante, há uma paralisia quando a gente é abordada, né, com esse tipo de prática. A gente demora um pouco a entender. E por que a gente demora um pouco a entender? Porque não se fala. Né? Eu acabei de falar, olha, é uma conduta, e por ser uma conduta, ela tem elementos que caracterizam e que constituem essa prática de assédio. Então, eu vou observar, existe o sujeito passivo, que era você, existia ali o seu chefe, que era o sujeito ativo, a conotação era sexual, porque ele pegou na sua perna, teve intimidade com você sem que você quisesse, então, consequentemente, causou um constrangimento, assédio sexual. Né? Então, se você tem isso disseminado, todo esse conceito, fica fácil a mulher identificar. Né? E aí é importante, outra questão importante é que as instituições elaborem códigos de conduta. Eu estive num médico para fazer uma mamografia, e aí nesse momento a gente sabe que passa o gel e tudo mais, faz o exame, e quando termina, a gente recebe um lencinho para higienizar. Sim. E aí naquele momento o médico começou a fazer a higienização. E eu fiquei, será se é essa prática? Será se é ele que higieniza, não seria eu? Porque eu estou desconfortável. E assim, para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, se houve desconforto, qualquer abordagem que gera desconforto, liga o sinal de alerta. Né? Você acha que ela se posiciona ou não? Assim, né? Imagina a situação, ela se posicionaria ou não, até para que elas reflitam o comportamento, né? A gente tem que trabalhar essa questão do empoderamento, do encorajamento. Sim. Né? E a gente é encorajada quando a gente é acolhida. Isso. Né? Assim, quando eu fico falando, fico refletindo em situações de movimentos sociais como #Exposed, né, #MeToo, em que meninas adolescentes vão até uma rede mundial falar sobre uma situação tão delicada, mas não chega na instituição, é porque lá ela é acolhida. Né? Então, assim, tem aquele acolhimento, olha, eu já passei por isso, né? Se a instituição fizer esse acolhimento, ela vai buscar dentro da instituição uma resposta, não vai buscar lá fora. Então, para as instituições públicas ou privadas, resta saber o que é que eu quero. Porque o controle, ele vai existir, porque não se suporta mais essa situação de violência. O controle vai existir, vai ser dentro da instituição, ali de forma que se preserve a vítima, preserve também a instituição, ou vai ser lá fora, no controle social. Né? Então, nesse caso, como eu me senti incomodada, então já liguei o alerta. E aí lembrei que nos outros exames tinha uma pessoa, um assistente, que me dava um lencinho e eu mesmo higienizava. E aí, nesse momento, eu pedi para o médico parar. Eu disse, olha, o senhor me dá um lenço e que eu mesmo higienizo. E aí, quando terminou, claro, eu fui no saque da clínica, informei, pedi que me dessem um retorno sobre o que aconteceu e eles deram um tratamento lá adequado. Mas se houvesse um código de conduta, né, o que o médico pode fazer? E aí as pessoas não estão percebendo a situação de vulnerabilidade que elas estão. Os médicos estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Os profissionais, de uma forma geral, estão numa situação de vulnerabilidade. Então, cabe também à instituição essa responsabilidade de gerar um ambiente de segurança. Estabelecendo código de conduta, comportamento, olha, vai ter um assistente, médico não vai fazer a higienização, deixa que a paciente ou assistente faz, enfim. Outra mulher no ambiente. Outra mulher no né? ambiente. Porque eu acho que nós mulheres, a gente fica à vontade também com uma mulher ali, né, no ambiente. Claro. Agora eu quero trazer para a medida provisória, que foi aí um grande passo para a lei que nós temos já regulamentando sobre as condutas, as práticas assertivas aí na administração pública, né? Como surgiu essa medida provisória? Como foram essas discussões do tema? É muito importante e a gente traz até um apelo para as mulheres ocuparem cargos
né? Cargos de poder, cargos de decisão. É muito importante nós estarmos nesses lugares, né? Porque quando a gente está nesse lugar, é a oportunidade que nós temos de, numa sintonia, em uma situação de sororidade, de buscarmos soluções para as mulheres, né? Para o nosso. Então, assim, a partir historiando um pouquinho com essa experiência do Instituto Federal, 14 professores, e foram 13, na realidade, professores, e um servidor técnico-administrativo foi demitido, né, nesse projeto. 14. Nesse É muita. E assim, num período curto de tempo, vamos colocar assim, que vocês colocaram ali para enfrentar isso. Imagine isso anos em diversas instituições, em diversos... Então, assim, é muita coisa. Eu tô impressionada mesmo. A gente ficou muito impactado, porque foi impactado com esse resultado, né? Mas também com o sentimento da comunidade. Sim. Então, as meninas, né, as alunas, buscaram o reitor para falar que aquele ambiente, o IFCE, naquele momento já era um local seguro para elas. Né? Porque houve uma resposta da instituição. Porque, assim, as práticas não vão deixar de existir. A grande questão é como a instituição está trabalhando essas práticas, né? Então, assim, foi muito significativo, porque é uma instituição centenária e pela primeira vez se viu servidores sendo demitidos por uma questão de violência sexual. E isso refletiu também para outras instituições, né? E a partir daí a gente estabeleceu, dentro da Procuradoria-Geral Federal, um programa de prevenção e combate ao assédio. Eu coordenei por alguns anos. E naquele momento, ainda quando... no IFCE, eu fiquei refletindo que a gente estava trabalhando um programa de integridade. Então, a gente estava tentando trabalhar o comportamento daqueles servidores dentro da instituição. E no contexto de integridade, o que se trabalha? Olha, o seu comportamento aqui dentro é esse, para fora não me interessa. Né? E a gente precisa de mais. A gente precisava que isso se estendesse para a sociedade, de forma que a gente tivesse pelo menos uma perspectiva de mudança de cultura de violência contra a mulher, né? E aí eu apresentei ainda no meu estado um projeto de lei. Qual é seu estado? Lá no Ceará. Porque eu vi que o sotaque não é de Brasília. E aí, conversando com a deputada, e se interessou pelo projeto, a gente minutou um projeto de lei, ela apresentou na Assembleia, mas passou pela Procuradoria do Estado, que identificou uma situação formal. E eles tinham razão. A gente criava uma despesa sem prever uma receita. E qual era o projeto? Levar para dentro das instituições de ensino a discussão sobre o que é a violência contra a mulher, o assédio sexual, e também, isso em uma vertente, em outra vertente, capacitar todos os servidores, todos os colaboradores, né, ou empregados, se fosse em escola privada, sobre a questão do fenômeno do assédio. E aí foi arquivado e aquela iniciativa ficou no coração. E quando eu assumi a secretaria, né, junto com então o ministro da Educação, Vitor Godoy, a gente apresentou o projeto, elaboramos uma minuta, né, uma proposta de medida provisória, que estabelecia a obrigação das instituições de ensino público ou privada de estabelecer uma política de enfrentamento com essas duas vertentes. Trazer para dentro da escola essa discussão, né, para tentar, por meio da educação, mudar a cultura, e na outra vertente, preparar os servidores e empregados para o enfrentamento desse fenômeno. Foi aprovado pelo presidente, publicado no dia 27 de outubro de 2022, a MP 1140. E aí, em abril de 2023, já nesse governo, que também tem essa proposta de enfrentamento, foi sancionada a Lei 14.540, que obriga, e aí houve o Congresso ampliou o escopo, né? Certo. Não só as instituições de ensino, mas toda a administração pública, federal, estadual, municipal e distrital, é obrigada a implementar a política de enfrentamento ao assédio sexual e qualquer forma de discriminação. Então, por exemplo, vocês estão na polícia, a polícia é obrigada a estabelecer um programa que inclua o treinamento e capacitação de todo o seu pessoal, né, sobre o fenômeno do assédio.
Muito bacana, e que bom que virou uma lei. E eu queria que você falasse um pouco desta questão do enfrentamento isso institucional. Vou dar o exemplo da questão da polícia, onde eu trabalho e onde a gente consegue observar muito isso. É da questão da educação, de a pessoa ter conhecimento do que de fato ela está causando aquilo ali. Então, eu vejo que é muito mais a questão educacional, da pessoa entender. Então, como que os servidores poderiam, assim, mudar a sua postura? Seria através de cursos, seria através de implementação de atividades? Vamos pensar assim, como que seria essa implementação dos servidores? O que a lei estabelece, né? É que todos os servidores, eles devem, a cada ciclo de 12 meses, serem capacitados. Então, eles vão ter que passar por um curso de formação em que aborde essa questão. Eles devem ser aprovados e tem que ter certificação. E a administração, ela pública ou privada, ela vai ter que guardar todas essas certificações durante 5 anos. Então, a cada ciclo de um ano, né, a instituição vai ter que estar viabilizando o curso de capacitação, promovendo campanhas internas sobre o assédio sexual. E isso tem que ficar arquivado e ficar documentado, porque o Estado, em algum momento, pode buscar, né, informações sobre o cumprimento da lei. Então, só por meio da educação é que a gente muda a cultura. Mas, além disso, também, a instituição, dentro da política que é orientada pela própria lei, vai ter que estabelecer rede de apoio, né, canais de denúncia, protocolos de encaminhamentos, né? Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado internamente para que encoraje a mulher, né, a vítima, a denunciar. Porque é só por meio da denúncia, só por meio de uma denúncia tratada com resultado, né, trazendo segurança para quem está ali naquele ambiente, de que realmente é um compromisso da instituição no enfrentamento à violência. Nós estamos vendo, assim, cada vez mais, né? Eu tô vendo, assim, cada vez mais a mídia divulgando isso, cada vez mais as vítimas tendo coragem de falar. E o que você acha que levou isso, essa crescente demanda de falas? Então, a gente pode ver em diversos órgãos, Poder Judiciário, Ministério Público, isso eu tô falando de casos midiáticos, né? Então, assim, o que você acha que tá acontecendo? As vítimas estão se conscientizando mais, elas estão com vontade de falar mais? O que você acha que houve essa mudança de paradigma, talvez? O que você acha que levou a isso? A gente vê um movimento muito do coletivo feminino. Né? É isso aqui que está acontecendo aqui. As mulheres estão se reunindo, né? Estão se reunindo. E eu até retomo aqui a rede social que você falou, né? Que é um canal que as mulheres em si se sentem, às vezes, tão acolhidas que ela expõe ali a situação, né? Muito importante isso que você falou, que é justamente o tricô, né, Larissa? Exatamente. Que é esse espaço para nós mulheres, para outras mulheres trazerem conteúdo aí de qualidade para que a gente consiga disseminar. E né? desconstruindo também algumas percepções. Então, por exemplo, nós temos falas, às vezes um pouco machistas, né? E que dificulta essa compreensão que a mulher é vítima, né? Então, se eu tenho um comportamento, uma fala, e eu já ouvi isso, inclusive de colegas, dizendo assim, eu nunca sofri isso, porque assim, eu sempre estive com meu esposo de lá. Olha a construção, o raciocínio, né? Eu sempre estive com meu esposo, assim, então ninguém teve coragem de abordar. E isso passa a impressão para quem foi vítima, que na realidade a culpa foi dela. Né? Então, assim, foi o comportamento da vítima, e aí a gente está vitimizando mais uma vez. É o comportamento da vítima que causou aquela situação, quando não é. Inclusive, quando a gente orientava as comissões processantes, falavam muito sobre isso. Olha, perguntas que não podem ser feitas. Nada que diga respeito à vítima. O comportamento dela, se era extrovertida, era introvertida, as vestimentas dela. Quem está sendo avaliado é o agressor. É a conduta dele, o comportamento dele que tem que ser avaliado. E isso traz uma certa
mistificação, porque é um dos medos que a gente tem. Eu dei causa. Será se eu já ouvi de mulheres dizendo assim, vou pintar o meu cabelo de preto, porque eu sou loira, sabe? E Então, chama atenção. Chama atenção, Exato, tá situações. sinalizando algo que eu não quero sinalizar, e não é. Às vezes uma roupa, você fala assim, não, essa roupa eu não vou. Talvez, né, uma roupa, não, essa roupa eu não posso ir pro trabalho porque eu sei que eu vou chamar muita atenção. Muita atenção. Então, a mulher, ela passa por diversas situações. Antes de sair de casa, ela cria Molda seu comportamento, molda né? todo Pra o seu atender o comportamento. outro. Exatamente. E isso é tão forte, e nos atinge de tal maneira, nos limitando, inclusive no momento de trabalho, né? Então, se nós trazemos um padrão de comportamento para a mulher, a gente afasta e intimida a mulher de estar em ambientes que são delas, mas que hoje são masculinos, ocupados por homens, né? E a gente estava conversando sobre ocupar cargos no serviço público ou mesmo na iniciativa privada, né? Então a gente tem que trazer essa desconstrução. Eu passei por uma situação que foi muito interessante enquanto eu estava como secretária. Uma autoridade me convidou para almoçar, queria conversar comigo, disse que estava em casa. Disse assim, Diana, olha, eu preciso falar com você. Vim aqui almoçar, tem alguns colegas aqui, a gente troca umas ideias e pronto. E aí, naquele momento, eu disse assim, gente, eu não vou para casa dele, assim, como assim na casa? Almoçar, o que é que ele vai pensar de mim? Enfim. E naquele momento eu pensei, se fosse um homem? Exato. Né? Ia se limitar a essa situação? Ou viria ali uma oportunidade de fazer network, por exemplo? De conhecer outras pessoas, né? E trocar ideias, e aprender mais, e ensinar mais. Eu disse, não, um homem não ia resistir, não. Fui lá, peguei meu carro, fui até a casa dele, foi maravilhosa a conversa, tinha outras pessoas lá, a gente trocou muitas ideias. Enfim, então a gente tem que desconstruir essas ideias. É um comportamento vigilante. Na sua fala, eu me vi. Exato. Porque eu faria o mesmo raciocínio. Eu falei, gente, mas na casa dele eu não vou, não. Eu já ia achar estranho, entendeu? Então, assim, é um comportamento realmente, assim, fazendo esse raciocínio com você. Eu sou uma pessoa que tenho que desconstruir muita coisa. E eu não tenho problema em falar isso. Eu acho que não só eu, como várias mulheres. E isso faz com que a gente abra um espaço de acolhimento, né? Realmente tenho que desconstruir várias coisas, mas eu seria essa mulher, assim, de um comportamento extremamente hipervigilante, né? Tipo, não vou, eu teria receio, né? Coisa que, de fato, outro homem não teria. Não teve problema nenhum, né? Então, assim, é muito dessa cultura bem machista que o homem pode. Eu acho muito interessante a gente abordar, porque nós, da carreira policial, não sei se... A gente sabe que são em todas as carreiras, mas existem carreiras que são predominantemente masculina e que não deveria ser, né? Mas, assim, a gente acaba enfrentando certas situações nesse mundo masculino. Inclusive, eu recebo várias perguntas. Larissa, você vai maquiada pra delegacia? Larissa... Porque, estereótipos, né? Exato. Mas por que eu não me arrumaria para ir para trabalhar para uma delegacia? E eu também não tenho vergonha de falar, ou até o tanto que eu me desconstruí dentro da delegacia, o quanto que você vai mudando a sua mentalidade. Se tornando masculino. Exatamente. Né? E aí eu fico num processo o tempo inteiro falando assim... Eu tenho que tirar esse pensamento machista que a gente acaba tendo, porque é de criação, acaba sendo aquilo ali uma questão mais familiar. Então, assim, o tanto que é interessante a gente debatermos sobre isso, porque quantas e quantas vezes eu me vi em uma posição que eu estava com um pensamento machista e acabei mudando, falei, nossa, como que eu estou sendo machista nessa situação? Então a gente acaba assim se transformando mesmo. Por quê? Porque você tem um conhecimento, você adquirindo conhecimento, você acaba se desconstruindo em relação a isso. E fazendo o que a gente está fazendo. Vamos ajudar outras mulheres também? Vamos ter consciência com outras mulheres também? Então é importante isso. Inspirando outras mulheres, né? A ter um comportamento... natural. E abrir esse espaço de diálogo. Voltando assim um pouquinho da lei, né? Que assim, eu achei sensacional e eu acho que precisa ser divulgada, porque sinceramente eu não achei que teve muita divulgação na lei, na importância dela, né? E da mudança da administração pública em relação a isso. A lei estabeleceu um canal ou determinou diretrizes, um canal que eu falo de comunicação, determinou que as administrações estabeleçam esse canal direto, essa assertividade com a vítima. Teve uma diretriz, assim, para a administração? A lei 14.540 estabelece, sim, diretrizes, né, para a elaboração da política
e estabelece também uma obrigação para o Ministério da Educação, exatamente naquela perspectiva de não se criar uma despesa sem receita. O próprio Ministério da Educação pode e deve criar todo esse material formativo, né, com aulas, com e-books, enfim, cartazes, fornecer todo esse material que possa ser utilizado pela administração pública como conteúdo mínimo. Então, como conteúdo mínimo, tem que ser discutido aquelas questões que estão ali sem prejuízo do órgão ou da entidade, promover um curso mais aprofundado, falando sobre essa questão, mas já traz o mínimo que deve ser, como formação, que deve ser abordado. Mas também exige que a própria instituição, né, divulgue seus canais de denúncia, crie redes de acolhimento, né, redes de apoio à vítima, e que todo esse processo seja tramitado com muita prioridade e urgência e que haja um efetivo resultado, né? Porque se estabelecem políticas de enfrentamento, mas se a comunidade não identifica ali uma postura realmente de intolerância àquele tipo de prática e apresenta resultados para a comunidade, há um descrédito, né? Exatamente. Ali não teria uma resposta, vai desacreditar e aí acaba calando muitas mulheres, né? Exato. Eu acho que é isso que me Mas parece. O papel é nosso. É nosso, de exigir, justamente. Né? Então, existe lá a lei, vamos cobrar dos nossos órgãos, né? E instituições que adotem, que observem a lei. Sim. Houve uma alteração da CLT também, no ano passado, foi em setembro do ano passado, que trouxe também a obrigação das instituições com CIPA, ou seja, todas as empresas que têm a partir de 20 empregados, de adotarem medidas de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e qualquer forma de discriminação. E o Ministério Público já veio com portaria indicando e sinalizando para a aplicação de uma pena de até R$6.000 por cada colaborador, né, quando a empresa não observar. Então, nós temos que estarmos atentos a essa situação, porque já existe um arcabouço legal de prevenção e combate ao assédio, à violência, né? E esse é um ponto central para mim, que é a prevenção. A prevenção. Porque é por meio da prevenção que a gente vai disseminar conhecimento, que vai identificar, que vai dar voz, vai fortalecer, né? Então, eu acho que a prevenção é algo que precisa ser trabalhado e reforçado. Nesse contexto, eu queria saber se tem um protocolo ou um mínimo que a gente pode aqui esclarecer de conduta, de protocolo a ser seguido, porque às vezes tem uma empresária que está nos assistindo que ela quer trazer isso para sua empresa, né? Então, assim, como que a gente poderia orientar uma mulher que já está nesse ambiente, seja para exigir ou seja para implementar na sua própria empresa? Primeiro, toda a parte formal, né? A elaboração de todos esses documentos, né? Uma política que seja bem elaborada e muito disseminada dentro da instituição. Porque elaborar e as pessoas não terem conhecimento não adianta. Uma vez elaborada, estabelecer o que você fala de protocolo, né? Um procedimento para o tratamento daquela situação. Então, qual é o procedimento quando é noticiado um fato, uma situação que incorra em assédio sexual? Então, é acolher a vítima. Então, o primeiro passo é de acolhimento da vítima, né? O segundo passo é de apurar aquela situação, adotando medidas, que a gente chama de medidas cautelares, né? Para resguardar a vítima. Então, se é uma vítima que está sob a ascendência de um professor ou sob a hierarquia, o poder de uma autoridade, afasta daquele ambiente de trabalho, né? Afasta daquele ambiente, daquele local, daquele setor. E aí a gente pergunta quem, né? Vamos ver quem está mais confortável. A vítima quer sair daquele local, porque senão eu vou revitimizar. Se eu tiro a vítima, arranco a vítima, eu estou trazendo uma culpa para ela que ela não tem. Eu estou mexendo mais uma vez na vida dela, né? Enquanto eu deixo ali o agressor numa situação de comodidade. Você né? me falou isso, eu lembrei, eu tô falando de casos assim, porque são casos notórios que deu repercussão na mídia. É uma servidora do Ministério Público de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver essa situação, que ela tentou até se matar em relação a isso.
E aí você falou dessa questão da mudança de setor. Ela fala na reportagem, ela deu uma reportagem, que mudaram ela de setor mais de 14 vezes. Meu Deus. Ela foi mudando diverso, porque a situação, né, a complicação era ela e não o agressor. Então, assim, essa questão de fato acontece na prática. Ah, não, muda de setor que resolve. Então, assim, aquilo ali é uma revitimização, né? Claro. Então, é interessante você falar. E o despreparo, né, Sim. Larissa? Despreparo para esse enfrentamento, né? Então, assim, quem é a vítima? Então, eu vou ter um olhar voltado para ela. Então, como é que ela vai se sentir confortável, né, durante esse processo de apuração que tem que ser rápido, né? Que tem que ser célere. Então, eu vou dispensar um tratamento, um tratamento imediato para trazer conforto à vítima enquanto eu resolvo essa situação. O que eu falo enquanto instituição ou administração, né? Enquanto se resolve aquela situação, se chega a uma decisão, né, quanto à materialidade, autoria, identificou tudo, então eu vou afastar aquele servidor, aquele empregado de forma definitiva. Mas enquanto se caminha nesse processo, tem que haver todo um tratamento a ser dispensado para trazer mais conforto, porque né? a gente passa, às vezes, normalmente, mais tempo no trabalho do que em casa. Claro. E aí você vive num ambiente, assim, hostil, a sua saúde mental já está afetada. Você já não está bem em virtude dos assédios ali, ainda mais nessa situação em que você é revitimizada, né? Então, para mim, ficou muito claro aqui, só sintetizando, da importância de ter disseminar a informação, falarmos sobre isso nos nossos ambientes coletivos, né? De campanhas, de identificar o que é um assédio, de cada vez mais esclarecer. A repetição, ela é importante para que as pessoas compreendam e fixam e saibam que tem gente de olho também, né? Porque se estamos falando sobre isso é porque tem pessoas que estão estudando para, se for necessário, aplicar ali a melhor disciplina. Então, ter essa disseminação, um canal claro de comunicação também, que a mulher saiba, olha, esse canal nós vamos apurar. E um terceiro passo que eu queria saber era se a lei estabeleceu uma comissão, porque me parece que você ter uma junta ali, né, às vezes para ficar claro para quem está nos assistindo, uma comissão de empregados, servidores para apurar, qual é esse critério? Que a comissão também, a depender da situação, ela é um pouco tendenciosa às vezes, né? Então, assim, a lei estabeleceu isso? De comissão, de números de servidores? Não, ela traz a responsabilidade para a instituição de identificar qual é o melhor procedimento, né, para enfrentar essas situações. Trouxe uma obrigação não só para a instituição, mas para todas nós. É bem interessante isso. Somos todos corresponsáveis, sabe? Porque a vítima, e foi o ponto de partida lá atrás no IFCE, a vítima chegava, relatava quando superava aquelas barreiras, né, que impedem a denúncia, quando já superava e rompia o silêncio, para alguma autoridade, algum coordenador, professor, e aí a resposta que recebia era: você reduz a termo e tem provas. Exato. Né? Você tem provas. A primeira pergunta: você tem provas? Não tenho provas. Como é que vai provar uma violência velada? Né? O Estado que busca essas provas. Disse, não, então tem prova, então reduz aqui a termo. Disse, não posso. Claro que a vítima não quer falar de novo. Então, assim, tem que se entender que uma vez que se rompeu o silêncio, cabe aos empregados, à autoridade, aos servidores, né, trazer aquela situação para a autoridade competente para iniciar todo esse processo de apuratório e dentro do processo apuratório buscar as provas necessárias para, né, e nessa dinâmica, lembrando sempre que é necessário preservar, né, a vítima. Ouvi-la, né? Todo momento acho que ouvir é o princípio, né? Ouvir tanto nesse canal de comunicação quanto depois, que às vezes a vítima ela não quer mais ficar naquela sessão, naquele espaço, mas às vezes ela quer ficar ali porque ela tem amigos que compreendem ela, né? E é importante essa conscientização, porque como eu vejo assim na prática, a vítima ela conta o que aconteceu e ela é revitimizada pelos próprios colegas. Então, aquela ali ela é a problemática, aquela ali ela sempre tem. Então, assim, essa revitimização acontece não só em relação ao autor para com a vítima, mas também dentro da instituição. Por isso a importância desse curso de conscientização de todos ali os empregados, servidores, por conta disso. E desconstruir. Né, essa ideia de que quem é vítima é porque
porque provocou a situação, né? Mas você estava falando sobre a comissão. E Isso, a gente vai para o serviço público, né? E a instituição privada também vai ter que estabelecer suas comissões e vai ter que prepará-las. Uma situação que a gente deparou lá no Instituto e a gente corrigiu, junto com, eu falo a gente, procuradoria, corregedoria, né? A questão da formação da comissão processante. Então, tivemos uma situação, por exemplo, que era o relato de uma aluna de 16 anos, em que houve um toque no seio e que ela saiu chorando, né? E aí foi acolhida pelas colegas e as colegas levaram até o conhecimento de uma coordenadora, então a autoridade é competente para iniciar o processo administrativo. E houve muita boa vontade por parte daquele campus, né, de investigar aquela situação. Então, instituiu uma comissão processante formada por 3 homens. Né? E aí chega o momento do depoimento da vítima. Aí você vê uma mulher, né, de 16 anos. Com 3 anos. Com três homens que integravam a comissão processante, mais o agressor, o advogado do agressor e um psicólogo. Homem também. Todos homens, 6 homens no ambiente, né? E para uma menina de 16 anos falar de uma situação que foi extremamente constrangedora para ela. E ela negou, né? E no relatório final, eu me lembro dessa que veio para o processo, ele falava que tanto não houve o fato, tanto não aconteceu a situação, que ela negou. Né? E aí eu trouxe no parecer alguns pontos, e um deles era esse. Né? Agora vamos fazer uma reflexão. Tanto houve porque ela falou que aconteceu, que ocorreu. Será que tem essa afirmação? Exato. Não, né? Mas a negativa tem, né? Em consideração. Olha, tanto não houve que ela negou. Tá. E em outro paralelo, se a aceitação dela, que é o correto ter um peso, né, mais relevante. Exato. Não, e tinham provas, né? Sim. Quer dizer, era uma decisão da comissão completamente as provas dos autos. Porque, embora não tenha sido gravado, foi uma situação que a aluna era uma aluna mediana, assim, de boa para ótimo, que entregou uma prova. Isso foi no momento de entrega da prova, que entregou, ninguém viu a cena, mas ela entregou a prova em branco e saiu chorando da sala. Né? Então, assim, essa situação, que foi que a gente falou, são provas indiretas. Exato. Elas estavam nos autos. E junto dele, e assim, na atual conjuntura, o agressor, ele é repetitivo. Né? Ele se sente confortável em assediar. A gente tem que tirar esse conforto do assediador. Né? Então, ele era tão confortável que aquela prática era recorrente ali naquele ambiente, né, por ele. Então, isso tudo estava dentro dos autos, né? E aí a nossa manifestação foi exatamente nesse sentido, de que a decisão era contrária às provas dos autos, que havia provas robustas, né, de que realmente houve a prática do assédio. E aí, naquele momento, a gente aproveitou para se manifestar e orientar a administração de que, ao compor as comissões processantes que envolvessem casos de assédio ou violência contra a mulher, que constituíssem preferencialmente por mulheres. Né? E capacitadas para essa abordagem, porque tem que ter um preparo, como a gente falou. Eu não vou abordar a vítima, eu vou questionar o comportamento do agressor. Então tem que estar muito bem alinhado para que realmente se chegue a uma conclusão e que tenha um resultado, né? E que traga segurança para quem está naquele ambiente. Esse exemplo que você trouxe me lembrou aquele caso bem famoso que a vítima, e aí já foi no âmbito do judiciário, não vou dizer que nome, mas eu acho que todo mundo vai lembrar, em que tinha o promotor, juiz, advogado, homens, né, que até veio a lei, né, agora eu vou poder falar porque eu me recordei que a lei é o nome dela, né, que é Mariana Ferri. Veio uma lei para poder estabelecer os comportamentos, código de conduta, né? Mudou aí o CPP, né? Nas audiências, assim, porque ela foi extremamente exposta com aquelas perguntas que você tinha até reforçado. Olha, não deve fazer esse tipo de perguntas que você está condenando o comportamento da vítima. Exato. Né? E não é ela que está sendo investigada, né? Não é a conduta dela que está sendo questionada. Agora, eu acho que isso é muito importante de orientação mesmo à administração em geral. Em geral, com certeza. Das perguntas, né? Assim, porque às vezes isso entra ali numa rotina, ou não sei, assim, como até me expressar nisso, mas as perguntas existem. Né? E coloca ainda um peso maior na vítima. É cultural.
Por isso que é necessário construir políticas, porque dentro dessa política, por exemplo, no ambiente da polícia, por exemplo, e que há uma recorrência nessas abordagens, trazer quais são as perguntas que não podem ser aplicadas, as abordagens que não serão aceitas, né? Então, você já traz um direcionamento para evitar esse tipo de situação. E eu não poderia deixar de falar neste podcast de hoje o recente caso da escrivã. Eu falei que eu não ia deixar isso passar, porque de fato aquela escrivã que cometeu, enfim, a gente sabe aí nas redes sociais, a Rafaela Drummond. Então, assim, a gente consegue ver aquilo ali. Eu achei assim, tão absurdo o nível que chegou a situação. Você assistiu os vídeos? Assisti o vídeo. Então, assim, o nível que chegou a situação. Tanto é que a gente quis trazer você para abordar este tema, porque é muito importante. A gente, querendo ou não, a gente sofre muita resistência e iremos sofrer resistência para levar isso para os nossos órgãos, para levar isso para a sociedade. Então, assim, é importante esse tema aqui, porque a realidade, ela é essa, nua e crua, né? O vídeo da Rafaela é um exemplo da realidade nua e crua. Aquilo ali a gente conseguiu, foi gravado. Imagine aquilo que não é gravado, imagine aquilo que não é exposto, né? Então é importante essa abordagem desse tipo de situação por conta disso, dessa resistência que a gente ainda tem, né? Sim. Foi um fato extremamente lamentável, né? Acho que é um sentimento de solidariedade com a família da vítima. Infelizmente, acontece no nosso país, é recorrente, né? E tem que haver uma reação por parte da sociedade, né? Porque os órgãos vão atuar, as instituições vão atuar, mas a partir de uma cobrança da sociedade, né? Assim, não há um movimento espontâneo, não há uma preocupação, porque é tudo muito velado. E como as mulheres não têm coragem, né? Na sua grande maioria, de denunciar esse tipo de prática, não tem coragem porque não são acolhidas, não encontram naquela instituição o acolhimento, o tratamento devido e a credibilidade que realmente vai haver uma resposta, porque o primeiro medo que ela tem é de retaliação, né? Assim, eu vou ser demitida, eu vou ser rebaixada, né? Como é que eu vou ser vista pelos colegas? Então isso aí tem que ser tratado pelas instituições. Mas essa iniciativa parece que é nossa. Exato. Né? E eu queria puxar esse gancho aí que você falou da iniciativa nossa, e algo que me chamou muita atenção e reforçar aqui, que a lei traz uma responsabilidade coletiva. E por que disso? Porque às vezes os colegas que presenciam a situação, no momento de acolher e ajudar e testemunhar, muitos não querem se envolver. E aqui, nessa mensagem final, eu queria que você falasse da importância, principalmente de nós mulheres acolhermos umas às outras, observarmos umas às outras, porque a gente passa tanto tempo no nosso ambiente de trabalho, ou convivendo ali, né, nos nossos afazeres, que a gente tem que criar o hábito de observar umas às outras nesse aspecto coletivo, de solidariedade, de sororidade, e auxílio e responsabilidade, que é de todo mundo. Então, fica esse espaço para você deixar essa mensagem final, para que a gente crie, de fato, essa rede e essa responsabilização. É bem importante isso que você pontuou, porque nós temos que estar atentas mesmo. Até porque a mulher é mais sensível, né? Ela já vivencia esse tipo de situação. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu identifico um comportamento que é inadequado por parte de um colega de trabalho em relação a essa minha colega também de trabalho, eu tenho que denunciar, sabe? E eu não posso esperar isso dela, porque ela já está tão sofrida, já tão vitimizada, que não vai ter, de repente, até esse poder de ação. Então, é responsabilidade nossa, sim, de identificar comportamento, de cobrar da instituição a adoção dessas medidas preventivas, né? Para que se evitem casos como esse, situações como esse, resultados como esse, né? Então, eu quero agradecer, né? Aqui a gente já está caminhando para o fim. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua forma clara de falar um assunto tão delicado, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto pesado, mas você falou assim com tanta serenidade, que eu acho que leveza, que com certeza aí as mulheres que estão nos assistindo, e isso eu acho muito legal, além de se sentirem representadas e saberem que existem mulheres pensando, batalhando, trabalhando pelo direito de outras, né? E trazer esse conhecimento e a importância de
de uma cuidar da outra e Exato. principalmente da gente cobrar, né, das instituições em si. Então fica meu agradecimento, eu vou Foi um passar a prazer. palavra aqui para minha grande parceira no tricô e depois para você finalizar aí à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A gente quis trazer você por conta desse tema tão importante que nós mulheres, nós sabemos, né? A gente tem um olhar para com o outro, a gente consegue enxergar no olhar o que está acontecendo. Então, assim, muito importante esse tema e eu tenho certeza que agregou muito para as mulheres que estão assistindo. E eu queria que você deixasse a sua palavra final, queria que você deixasse a sua mensagem final para todas as mulheres que estão assistindo. Eu agradeço demais, sabe? Muito gostoso estar aqui com vocês. Passa rápido, né? Passa rápido, né? A gente passa o dia inteiro aqui conversando. Muito bom. Temos que levar com seriedade, afastarmos aquela ideia de que foi só uma piada, foi só uma brincadeira, né? Não, assédio é uma situação grave, é uma violência. As pessoas recebem aquela situação de forma diferente, a gente não pode exigir, e aí é muito subjetivo, né? Então, como é que eu recebo aquela... Por isso que tem que ter um padrão de comportamento, mas também convidar os homens para essa batalha, né? Porque não é uma luta de homens contra mulheres, né? É uma luta de todos contra a violência contra a mulher. Então, assim, fica o convite, sugiro que todas nós nos apropriemos cada vez mais do conceito, entendamos quais são os nossos direitos, né? Desconstruamos juntas, todas juntas, alguns valores que estão tão sedimentados e continuemos nessa batalha porque há esperança, né? Sim, com certeza. Nós mudamos. Sim, obrigada mais uma vez. Peço aí você, mulher, que nos acompanhou, que vocês divulguem, porque quanto mais nós conseguimos disseminar esse conteúdo, mais mulheres nós estamos também reforçando e fortalecendo para que ela identifique um assédio e também denuncie. Então, agradeço imensamente e peço para que vocês aí, nesse tricô de hoje, compartilhem o tricô com outras mulheres. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.